Então vamos lá, a leitura da palavra, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, que na versão que eu estou usando, a NAA. 2 Timóteo, perdão aí, tá? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E, por isso, estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Com ênfase aí para essa parte, né? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém, meus irmãos? Agora sim, por favor, se assentem. Com atenção, tá? Eu quero iniciar lembrando que nós estamos aqui em uma exposição sequencial, né? E logo no início nós começamos falando que Cristo Jesus, Ele é o centro, né? Ele é o centro de toda a Bíblia, de toda a palavra, toda ela gira em torno de Jesus Cristo. E por isso é que, né, a nossa vida cristã, ela tem que estar totalmente direcionada para Cristo também. E por isso nós estamos aqui estudando sobre Cristo, sobre a pessoa de Jesus. No encontro passado, nós começamos a explorar especificamente a identidade de Cristo, né? Quem é Jesus? E a gente começou a observar então a sua natureza divina. E a gente explorou ali, de forma mais específica, como que o título, né, aquela expressão de Jesus, Jesus, o Filho unigênito de Deus. Como que essa expressão por si só já aponta, né, para a divindade de Cristo. E a gente viu tudo muito de forma introdutória ali, né? Foi um estudo muito bom, porém insuficiente, né, para a gente dar um tratamento adequado para essa questão, certo? Essa questão, irmãos, que envolve a natureza divina de Cristo, ela demanda um aprofundamento maior, certo? Por quê? Porque é uma questão profunda, certo? É uma das questões da Bíblia que demanda de nós uma profundidade. E ela não é apenas profunda, é uma questão também que envolve um certo grau de complexidade, certo? Então, esse tema, ele é preciosíssimo, ele é muito importante, mas ele demanda isso. Ele demanda profundidade e complexidade. Inclusive, é uma complexidade que muitos cristãos até mesmo a evitam. E outros sequer sabem dela. Então você vai ter, mesmo na igreja, pessoas que simplesmente são leigas nesse assunto. Que elas não saberão falar por que creem em Cristo Jesus como Filho de Deus, como alguém que não é apenas um homem, alguém que é Deus, alguém que tem a natureza divina. Então nós temos um perfil, nós temos duas possibilidades então de perfil em relação a esse assunto, né? Eu trouxe essa tabela aqui para nos ajudar a entender esses dois perfis, certo? O primeiro perfil é o perfil aqui da pessoa que apenas confessa. Ela vai falar assim, não, Jesus é Deus, claro, óbvio, eu creio e eu confesso isso, certo? Porém, ela não compreende. O segundo perfil, então, é esse, é o que confessa e compreende, certo? E a gente tem os pós e os contras em relação a isso, né? Qual que é o pró, a parte favorável de apenas confessar? É que, irmãos, você não tem trabalho nenhum, certo? Você simplesmente absorve o que a igreja está falando, o que a igreja confessa, e você não vai ter necessidade de estudar nada, de se aprofundar, de refletir. Isso é muito confortável. Isso é muito confortável, né? Perdão. Mas qual que é a parte negativa disso? O contra, né? Aqui, é que você tem uma fé muito rasa e, inclusive, indefensável. Então, você não sabe exatamente no que crê e você nem sabe defender o que crê. Então, cristãos desse perfil aqui, né, que apenas confessam, eles não sabem o que estão crendo exatamente. E muito menos saberiam defender. Por isso que esse segundo perfil, ele tem o contra aqui, né, seria esse trabalho, mas em contrapartida, a parte boa, né, é que você tem uma fé profunda e totalmente defensável. Irmãos, coisa boa é saber no que crê e por que crê, certo? A parte
difícil disso, né, é que exige esse trabalho. O trabalho de estudar, pensar, refletir. E não é fácil refletir. Isso demanda energia, esforço mental. E aí a pergunta que fica é essa: vale a pena, né, a gente se esforçar para conhecer no que a gente crê e por que crê? Vale a pena esse esforço, né, se debruçar nas Escrituras, procurar conhecer exatamente a sua fé? Esse trabalho todo tem, tem um retorno suficiente à altura, né, que nos faria pensar que vale a pena? E aí eu respondo a isso chamando a atenção de vocês para o texto que a gente leu, lá em 1 Timóteo, né? Olha o que Paulo está falando aqui, gente, que coisa maravilhosa. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, quem está falando isso aqui? É o apóstolo Paulo. Vocês já pararam para observar a vida do apóstolo Paulo? Eu acho que não teve pessoa nessa terra assim, que teve uma vida tão atribulada como ele, né? Esse homem, ele viveu os piores sofrimentos de perseguição, de apedrejamento, de naufrágio. Ele estava o tempo todo sendo perseguido, o tempo todo sofrendo terrivelmente, preso. Enfim, foi uma vida totalmente atribulada. Então, se fosse para falar assim, não, eu vou desanimar, certo? O negócio está muito difícil, está barra pesada, minha vida não está fácil. Então, se ele fosse desanimar, ele tinha todos os motivos do mundo. Só que diante de todos os problemas que ele passa, todas as dificuldades, ele encara isso com ânimo, com uma força, com um vigor. Se você pudesse perguntar, Paulo, por quê? De onde vem esse ânimo? De onde vem esse vigor? Ele responderia assim, porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, então quando nós estamos aqui estudando sobre a divindade de Cristo, a natureza divina dele, isso não é uma coisa meramente teórica. Não é apenas doutrina, não é apenas teologia. Isso aqui tem um impacto prático, direto, na nossa vida diária. A forma como a gente lida com os problemas, a forma como a gente enfrenta os desafios da vida, a forma como a gente vai reagir às as mais variadas circunstâncias. Isso tem tudo a ver com o que a gente conhece sobre Deus. Normalmente, quando a gente está com alguma dificuldade específica, a primeira coisa que vem na nossa mente é: eu preciso aprender mais sobre essa dificuldade específica, né? Eu estou com um problema no trabalho, eu preciso aprender mais sobre relacionamento interpessoal, como lidar com o meu chefe, como... Normalmente a gente pensa assim, né? De forma específica, concreta ali. Estou com problema na família, preciso aprender mais sobre família. Estou com problema em alguma outra área, tenho que aprender mais sobre essa outra área. Quando, na verdade, embora sejam úteis essas noções específicas, o que mais assegura, irmãos, a gente ir bem em todas as áreas é conhecer bem a Deus. É conhecer com profundidade o nosso Senhor. É poder falar isso aqui, eu sei em quem eu tenho crido. E é por isso que a gente tem estudado aqui sobre a divindade de Cristo. É por isso que a gente tem estudado aqui sobre a identidade de Cristo. Quem Jesus de fato é. Nós começamos no outro encontro vendo que ele tem natureza divina. Então ele não é apenas um homem, né? Ele é filho unigênito de Deus, direto de Deus. Portanto, ele é como Deus. Amém? Então, qual que é o nosso propósito aqui hoje, certo? Do nosso estudo agora. Dando continuidade nisso, nessa questão da divindade de Cristo, eu quero começar com vocês especificamente essa questão aqui, das evidências bíblicas da divindade de Jesus, certo? Esse é o ponto, a gente vai começar a fazer isso. Impossível acabar aqui, nesse encontro, a gente não tem tempo suficiente, mas eu quero entrar nessa questão aqui, certo? E a gente vai trilhar essa estrutura aqui, certo? No primeiro tópico, eu quero mostrar a necessidade de mais evidências. Aí vocês poderiam perguntar, poxa, a gente já viu uma boa evidência, né, na introdução, por que mais? Porque, como eu falei aqui, existe uma complexidade sobre essa questão, certo? No primeiro tópico, a gente vai tentar entender essa complexidade, certo? Por que precisa de mais evidências? Para então, no segundo tópico, a gente responder a isso, começando a apresentar essas outras evidências. Amém, meus irmãos? Estão comigo aí? Bom, eu quero, no primeiro tópico, né,
convidar vocês aqui à reflexão da seguinte forma. Vamos tentar entender aqui o que é que está por trás, certo? Onde que é o problema? Vocês sabem que não é uniforme, certo? Essa perspectiva de que Jesus é Deus. Nós temos, inclusive, igrejas que se dizem cristãs, mas que não confessam isso. Jesus não é Deus, não. Jesus foi um grande homem, não Deus. Agora, por que eles têm essa perspectiva? O que é que os fazem chegar a essa conclusão? Aparentemente, não teria complexidade nenhuma nisso. À primeira vista, assim, você observa, parece que a questão é muito simples, não tem o que debater aqui. Por quê? Porque a Bíblia fala várias vezes, a Bíblia chama Jesus de Deus, e de forma expressa, certo? Então tem muitas passagens onde vai falar, Jesus é Deus. Ponto. Então, parece que não tem o que discutir aqui. Está falando lá, acabou, certo? Eu queria, inclusive, trazer alguns exemplos dessas passagens, que parecem apresentar a questão de forma muito simples. Olha Isaías 9,6, por exemplo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, e olha essa expressão aí, Deus forte. Então veja, está expresso. Está falando de um menino que nasceria, né? Há 600 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou isso, que nasceria esse menino e que o nome dele seria Deus forte. Então está chamando expressamente Jesus de Deus antes dele nascer. Agora um detalhe aqui de contexto, né? Aqui fala do nome. O seu nome, na cultura oriental, gente, o nome é totalmente diferente de como a gente usa hoje, né? Quando a gente vai ganhar um menino, a gente começa, ou uma menina, a gente começa a pensar no nome. Qual que vai ser o nome? E aí, qual que é o critério que a gente usa na nossa cultura ocidental? É o nome que é mais bonito, né? Que está mais na moda, que o pessoal está mais usando, aquele que soa melhor. Então a gente usa esses critérios para colocar nome, certo? Ah, mas significa o quê? Pai, nem sei, né? Inclusive, tem algumas pessoas que colocam o nome sem saber o significado, e o significado é horroroso, né? Mas assim, o nome é bonito, então é o que importa para nós. Na nossa cultura ocidental é assim, certo? Meus irmãos, na cultura oriental, nome tem nada a ver com ser bonito. Nome tem a ver com significado. Por quê? Porque a proposta dos orientais é colocar um nome que reflete quem a pessoa é. Certo? Então o nome, por isso que quando Noemi, né, lá no Antigo Testamento, ela se sente angustiada, ela muda o nome dela. Não será mais Noemi, meu nome será Mara. Mara significa amarga. Então ela estava vivendo um período de amargura, ela muda o nome dela, porque no contexto oriental é isso. Nome reflete a natureza da pessoa. E olha o que o texto está falando. O seu nome será Deus forte. Então o nome de Jesus, Deus forte. E essa não é a única passagem, certo? Se você avança aqui, você chega em João 1:1, por exemplo, né? Que é o texto mais clássico nesse sentido. Olha o que João 1 diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e olha essa parte. E o verbo era Deus. Que verbo é esse? A quem o texto está se referindo? O versículo 14 responde. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é, gente, aqui esse verbo, então? Jesus, está muito claro aqui. Se fez carne, unigênito do Pai. Então o texto está falando que esse verbo era Deus. Um texto muito claro também. Outra passagem nessa é que é fantástica, a declaração de Tomé. Quem lembra aqui de Tomé, né? Conhecido como discípulo incrédulo. Tomé é o único que não viu a ressurreição. Então ele está com dúvida, será que Jesus de fato ressuscitou? Eu não creio. Se eu não colocar a mão lá nas feridas deles, eu não creio. E depois de um tempo Jesus aparece, está aqui Tomé. Toca aí e crê. E aí nesse contexto Tomé faz essa declaração. Olha o que Tomé declara. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e o quê? Deus meu. Tomé, um apóstolo confessando, Jesus é Deus, Ele é o meu Deus. E tem várias outras passagens assim, meus irmãos. Olha Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Aqui está falando do período da pré-encarnação de Jesus, antes de vir ao mundo. Ele estava na eternidade com o Pai. Em que condição? Subsistindo em forma de Deus. Era assim que ele estava. O último texto aqui que mostra é esse de Hebreus, e esse é interessante porque é o próprio Pai falando a respeito de Jesus, tá?
Mas acerca do Filho, e o contexto fala que é Deus Pai falando, né? A respeito de Jesus. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E aí continua. Então, assim, passagens muito claras, mostrando o quê? Chamando Jesus de Deus, certo? Então não parece ser simples? Parece? Não, é claro aí. Falou, acabou. Não é assim? Não parece que é muito simples, gente? Só que aí tem o porém, né? E aqui é esse ponto de complexidade que eu queria mostrar a vocês, certo? Qual que é o porém aqui? É que outras passagens da mesma Bíblia vai usar o título Deus, aplicando ele a outras pessoas que a gente sabe que não são Deus de fato, certo? E aí começa a ficar um pouco difícil a questão. Veja alguns exemplos aqui para ficar mais claro, certo? Moisés, olha o que está escrito em Êxodo 1,17, Deus falando com Moisés, certo? Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Obviamente aqui, o objetivo do texto não é mostrar que Moisés é Deus, certo? Isso está muito claro. Moisés, a gente sabe que foi um ser humano, morreu, enfim, uma mera criatura. O texto não está querendo falar que Moisés é Deus. Mas o que é que está acontecendo aqui? O texto está aplicando o título de Deus a Moisés, certo? E por que disso? Por conta da representação ali. Nesse período da história, Moisés está exercendo uma função de Deus, né? Que é libertar o povo. E ele está ali no Egito como um representante de Deus. Então a Escritura parece que não tem dificuldade em usar esse título a pessoas que estão representando a Deus. E nesse sentido, Moisés recebeu esse título de Deus. Mas isso não ficou apenas com Moisés, certo? Os reis, os juízes, os governantes humanos, né? Eles também recebem esse título. Olha aí o Salmo 82, né? Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses. Estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomarás partido pela causa dos ímpios? Aqui Deus repreendendo os juízes injustos, né? Aqui cairia bem, só uma nota de rodapé para o judiciário brasileiro, né? Rapaz, aqui cairia, imagina eu começar uma sessão em muitos tribunais nossos. Até quando julgareis injustamente e tomarás partido pela causa do ímpio? Só que aí agora olha o versículo 6. Eu disse, Deus falando, tá? Para essas pessoas aqui, que são os que julgam, que são os príncipes, o que foi que Deus disse para eles? Sois deuses. Obviamente o propósito não é mostrar que é Deus de fato, porque veja, ó, eles como homens, eles morrem, tudo. Mas novamente o título de Deus está sendo aplicado a criaturas, a pessoas limitadas, que não são deuses de fato. Então, o que acontece? E se abre espaço aqui para uma dúvida. Quando a Bíblia utiliza o termo Deus aplicado a Jesus, ela está querendo falar em que sentido? No sentido pleno, como de fato Jesus sendo divino, ou nesse sentido aqui, aplicando a criaturas, certo? As testemunhas de Jeová aproveitam esse espaço, certo? Para argumentar da seguinte forma. Primeiro, elas não negam que Jesus é divino, tá? Isso aqui é um equívoco. Muitas pessoas falam, não, as testemunhas de Jeová, elas não dizem que Jesus é Deus. Não, elas confessam, Jesus é Deus. Qual que é o problema delas, certo? É que elas vão falar que a divindade de Jesus não é a mesma do Pai. Então Jesus é Deus, tudo bem, mas não como o Criador, não como Deus Pai. Ele é Deus em uma subcategoria. Ele é o Deus de segunda divisão. É um Deus inferior. Inclusive, você pode perceber isso na própria versão dele, certo? Essa sigla aqui, TNM, significa Tradução Novo Mundo, que é a tradução que eles usam, né? Que eles mesmos fazem, então eles mesmos traduzem a Bíblia lá do jeito deles. E olha como que está João 1, que a gente viu, né? Na Bíblia das Testemunhas de Jeová. No princípio era a palavra, não tem problema se é a palavra aqui, tá? Verbo e palavra são sinônimos, então aqui não tem nada errado. Então no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, certo? Você pega aí o artigo indefinido, ou seja, ele é um Deus qualquer, certo? E com D minúsculo, tá? Então Jesus é divino, mas nesse sentido aí, igual os reis, igual Moisés representou Deus, no sentido
limitado e não no sentido pleno, como Deus verdadeiro. Então a gente chega com isso, meus irmãos, no X da questão aqui. Esse primeiro tópico aqui de introdução à complexidade da causa é para a gente chegar aqui nesse ponto, certo? E o ponto é esse. A divindade de Jesus é de qual tipo? Ele é Deus com a divindade do Pai, certo? E aí seria uma divindade real, efetiva, plena, ou seja, ele é Deus de verdade. Ele é Deus de Deus, luz de luz. Ou ele seria a divindade das criaturas, tipo igual Moisés, igual os reis, uma divindade simbólica, representativa, parcial, e que na verdade não é divindade, é só um termo ali usado de forma simbólica. Então, meus irmãos, esse aqui é o ponto. Conseguiram perceber a complexidade aí que há nisso? A Bíblia fala que Jesus é Deus, mas por outro lado, a palavra Deus na Bíblia é aplicado a meras criaturas. Então, será que Jesus não está recebendo o título de Deus apenas como uma mera criatura? Qual é o tipo de divindade que ele tem? Ficou claro aqui a questão? Então, a gente fecha aqui o primeiro tópico e agora a gente avança para o segundo, onde a gente vai buscar a resposta para isso, certo? E nessa busca por resposta, eu quero começar a apresentar as evidências da divindade de Jesus, certo? As evidências bíblicas. Essas evidências, como eu falei no início, existem duas formas de responder, certo? A forma preguiçosa, né? Não, Jesus é como o Pai, aí tá bom. Não, mas por quê? Não sei, mas é. Então, se fosse para dar a resposta preguiçosa, a gente falaria que ele é igual ao Pai, amém, todo mundo para casa, acabou. Só que a gente não está aqui, irmãos, para ser preguiçosos, né, nas Escrituras. A gente está aqui para confessar, mas, sobretudo, para entender o que confessa. Então, a gente quer construir aqui, ao longo, né, das nossas reuniões, uma confissão sólida, profunda. Jesus é Deus como Pai. Mas por que isso? A gente vai entender, certo? Então, a gente vai analisar aqui todas as evidências bíblicas da divindade de Cristo. E essa resposta, ela é densa, ela é longa, por isso, inclusive, que a gente não vai finalizar hoje. A gente vai dar continuidade no próximo encontro. Hoje a gente vai apenas iniciar, certo? E eu queria falar que eu estava até um pouco preocupado, enquanto preparava, né, aqui essa mensagem, por conta do seguinte: o meu objetivo não é apenas falar e vocês ouvirem. Eu gostaria de auxiliar vocês também a reter o que estão ouvindo, certo? Então, eu estava preocupado com isso. Meu Deus, me orienta de uma forma didática de transmitir isso. Essa resposta densa, complexa. Como comunicar isso de uma forma didática? E aí, pensando nisso, eu cheguei a essa expressão aqui, certo? Eu quero começar essa resposta com essa expressão. Presta atenção no que está ali na aspa, certo? Tô com o Pai. Isso aqui, irmãos, é o quê? Um recurso didático a fim de auxiliar a gente a absorver o que a gente vai trabalhar aqui ao longo dos próximos cultos, tá? A nossa cabeça funciona muito bem com sigla. Normalmente, como a gente vai falar da nossa igreja, inclusive, né? A gente não fala, eu sou lá da Igreja Batista Monte Jerezinho. A gente, como bom brasileiro, né? Não, nós somos lá da IBMG, né? Então, sigla é um negócio que funciona bem. Então, o propósito aqui dessa expressão é auxiliar de forma didática a gente compreender com profundidade as evidências bíblicas da divindade de Cristo, certo? Então, essa expressão aqui, didática, ela tem duas funções. A primeira dela é uma função mesmo de sigla, certo? Então, ela vai servir como abreviação dessa frase, eu estou com o Pai. Então, voltando à pergunta, né, que é o X da questão, a divindade de Jesus é de qual tipo? É a divindade das criaturas ou é a mesma divindade do Pai? Então, tô com o Pai nos ajuda a lembrar que a resposta correta para isso é que é a divindade do Pai. Essa é a divindade de Jesus, certo? Então, tô com o Pai, essa expressão didática, ela serve como sigla. Só que essa é apenas uma função. A segunda e principal função é a função como um acróstico, certo? Eu não sei se vocês sabem o que é um acróstico, mas vai ficar mais claro que à medida que a gente apresentar esse acróstico, certo? Acróstico é uma forma poética, né, de você organizar as palavras.
Então, se você perceber, a expressão "tô com o Pai", ela está aqui, ó, de cima para baixo, certo? Então, onde cada letra inicial, ela inicia um dos argumentos ou uma das evidências que explica por que a divindade de Jesus é igual à do Pai, certo? Então, por que a gente defende que Jesus é Deus igual ao Pai? Por que a gente defende que Jesus tem uma natureza divina plena? Por que a gente defende que Ele é Deus de Deus, Deus verdadeiro? Por conta dessas evidências bíblicas aqui, certo? Então, Jesus e o Pai, eles compartilham dos mesmos títulos divinos. Jesus e o Pai, eles compartilham das mesmas outorgas divinas. E tudo isso aqui, gente, a gente vai entender quando for tratar cada ponto, tá? A gente está só apresentando aqui de modo geral. Jesus e o Pai, eles compartilham, né, das mesmas correlações divinas. Ou seja, passagens no Antigo Testamento que se aplica a Deus, que no Novo Testamento são aplicadas a Jesus, certo? Mas mais que isso, né? Jesus e o Pai, eles compartilham das mesmas obras divinas, coisas que só Deus faz. Cristo Jesus faz também. Jesus e o Pai também, eles compartilham do mesmo modo de adoração a Deus. Então, da mesma forma que Deus Pai é adorado, Jesus também recebe a mesma adoração. Jesus e o Pai, eles compartilham também da mesma presença divina. Você vai ver no Novo Testamento isso. Não existe estar um sem estar o outro presente. A gente vai explorar direito isso. Além disso, Jesus e o Pai, eles compartilham dos mesmos atributos divinos. Muitos atributos que pertencem somente a Deus. Por exemplo, eternidade. Só Deus é eterno. Não tem como uma criatura ser eterna. A gente vai ver que Jesus é eterno. Então ele tem o mesmo atributo que o Pai. E por último aqui, Jesus e o Pai, eles compartilham da mesma imagem divina. Então, a gente confessa que Jesus é Deus como o Pai por conta desse tanto de argumento aí. Mesmos atributos, mesmas obras, mesmo modo de adoração, os mesmos títulos divinos. Então esse é o nosso percurso, irmãos, daqui para frente, certo? Só para finalizar, vamos começar a analisar a primeira evidência, né? Que é os mesmos títulos divinos. A gente já viu que existem títulos aqui que se aplicam a Deus que não são exclusivos, certo? Por exemplo, o próprio título Deus é um exemplo. A gente viu que não se aplica só a Deus, se aplicou a Moisés, se aplicou aos juízes, e tem vários outros títulos que se aplicam a Deus, mas que não são exclusivos. Por exemplo, Salvador. A Bíblia fala que Deus é Salvador, mas tem outras passagens em que aquelas pessoas que Deus está usando também são chamadas de Salvador. Os juízes, por exemplo. Então tem títulos que se aplicam a Deus, mas que não são exclusivos. Porém, existem títulos que são exclusivos, que se aplicam somente a Deus e mais ninguém. E a gente vai ver que esses títulos exclusivos de Deus também são aplicados a Jesus. Então isso aqui é um grande argumento. Se a Bíblia aplica títulos exclusivos de divindade ao Pai e ao Filho, é porque Jesus tem a mesma divindade do Pai. Certo? Alguns desses títulos, rapidamente, para a gente encerrar. Primeiro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, um título desse aqui, isso se aplica a Deus. Você não vai, Moisés é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nunca. Os governantes da terra, eles são Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nunca. Isso aqui é coisa exclusiva de Deus. Inclusive, a Bíblia aplica isso ao Pai, né? 1 Timóteo 6,15. Aqui falando do Pai, certo? O contexto deixa isso claro. O qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Aqui se aplicando ao Pai. Só que mais para frente, olha o que a Bíblia fala. Agora se referindo a Jesus. Pelejarão ele, em Apocalipse 17,14, né? Pelejarão eles contra o Cordeiro que é Jesus, isso está claro, né? E o Cordeiro os vencerá. Pois o que, irmãos? Ele é o quê? Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Então veja, o mesmo título exclusivo de Deus, que é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, aplicado a um e a outro. Mas existem mais títulos assim, né? Vida eterna. Isso aqui é exclusivo de Deus, gente. Nunca vai ser aplicado àquele tipo de divindade criada, né? Moisés, os reis, eles são a vida eterna. Jamais. Isso se aplica unicamente a Deus, né? 1 João 5,20 fala isso, né? Chama o Pai lá que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas na mesma carta isso é aplicado a Jesus também. Olha, 1 João 1,2. E a vida se manifestou e nós a temos visto
e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus, então ele recebe esse mesmo título aqui, vida eterna, que é exclusivo de Deus. E tem outros títulos também, tá? Primeiro e último. Outro, exclusivo de Deus. Você não vai ver nunca, né, Moisés ou algum governante ou juiz sendo chamado, eles são o primeiro e o último. Isso aqui é exclusivo de Deus. Se aplica ao Pai, como está lá em Isaías 48:12, né? Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Sou o primeiro e também o último. Agora, olha, a mesma coisa sendo aplicado também ao Filho. Apocalipse 1, 17, 18. Quando o vi, se referindo a Jesus, tá? Caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto e tal. Enfim, mesmo título sendo aplicado também a Jesus. Eu quero chegar aqui, irmãos, tem esse também da justiça, mas o mais interessante aqui é o último, certo? Aqui justiça, Jeremias se aplica também, né, a Deus, isso é exclusivo, né? O Senhor, justiça nossa. Lá em 1 Coríntios, Jesus é chamado como a nossa justiça também. É um outro título. Temos o marido, que é um título exclusivo também de Deus. Deus, ele é o marido do seu povo, uma linguagem figurada. Isso é aplicado, né, ao Criador, a Deus, mas também no Novo Testamento é aplicado a Jesus, né? A igreja é chamada de a noiva dele, a esposa do Cordeiro. Aí, para finalizar, a gente chega aqui nesse. Ei, irmãos, olha aí. Esse aqui é tremendo. Eu sou. Isso aqui muda, aprofunda muito mais a questão. Por quê? Porque não é mais apenas um título aqui, certo? Aqui a gente está entrando agora na esfera, Caio, do nome pessoal. Tá bom? Olha essa passagem aqui. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Sabe qual é o contexto aqui? Moisés pedindo a Deus que revelasse o nome dele, o nome próprio, tá? Por exemplo, qual que é o nome de Caio? Caio é um homem. Isso aqui é título genérico. Quem é ele aqui de forma específica, nome próprio? É Caio. Então é isso que Moisés está pedindo. Senhor, a gente já sabe que o Senhor é Deus, a gente já sabe que o Senhor é todo-poderoso, a gente já sabe que o Senhor enfim, é o Criador, tem vários títulos. Mas qual é o teu nome pessoal? O teu nome próprio? É isso que Moisés está pedindo. E Deus está revelando aqui. Então o nome próprio de Deus, gente, é essa expressão aqui, tá? Eu sou. O português não consegue expressar o que é que está sendo dito aqui, certo? Isso aqui, por trás desse eu sou, no hebraico, tem uma palavra composta de 4 consoantes, que é o chamado tetragrama, certo? São 4 consoantes que mostram qual é o nome de Deus. Como que se traduz isso? Não tem como. Por quê? Porque a pronúncia foi perdida. Se é o nome pessoal de Deus, isso aqui é tão santo que os judeus não tinham coragem de pronunciar. Então eles não pronunciavam. Qual foi o resultado disso? Na nossa geração não chegou a pronúncia. Então a gente não sabe o que é que o nome de Deus significa. Tem algumas sugestões, certo? Então tem Iavé, tem Javé, tem Jeová, mas no fim das contas ninguém sabe que pronúncia é essa, porque os judeus pararam de falar isso, com medo, com temor, porque é o nome pessoal de Deus, isso é muito santo. Então a gente não sabe ao certo qual é a pronúncia, mas o significado é esse, eu sou. O que o nome de Deus significa? Eu sou. Certo? Então, esse aqui é o nome pessoal de Deus. Aplicado ao Pai, obviamente. Mas quando chega no Novo Testamento, gente, olha o que é que Jesus vai falar. Meu Deus do céu. João 8, 58 e 59. Respondeu-lhes Jesus. Jesus conversando com os judeus, esse povo que sabia qual era o nome de Deus, tá? Em verdade, eu vos digo. Antes que Abraão existisse. O quê? Uau. Sabe o que é que acontece depois dessa frase? O contexto? O contexto imediato é, sabe o quê? Os judeus ficam loucos, sabe? O que esse homem está fazendo? Eles começam a pegar em pedras. Eles começam a ir para
para apedrejar Jesus. Por que os judeus estão fazendo isso? Por conta desse mandamento aqui que eles conheciam bem, ó. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Então, quem blasfemasse, a pena era essa. Pena de morte por apedrejamento. O que é blasfemar? É você tomar o nome de Deus de forma inapropriada. Então, um mero mortal pegar o nome de Deus e aplicar para si, isso é um ato terrível de blasfêmia. Não pode um mero mortal fazer isso. E Jesus está fazendo isso. Ele está falando, o meu nome é o mesmo nome do Pai. Então, isso aqui para eles foi algo terrível. Algumas testemunhas já vão até argumentar, não, mas Jesus não estava querendo falar o nome de Deus, não. Ele queria falar que ele existia só antes de Abraão. Só que quando você vai, né, lá para os documentos rabínicos, né, dos judeus dessa época, é claro ali, né, o blasfemador não é culpado a menos que pronuncie o nome de Deus. Então todo mundo entendeu ali, Jesus está pegando o nome de Deus e aplicando assim, certo? Então, gente, esse foi aqui o nosso primeiro argumento. Essa foi a nossa primeira evidência da divindade de Jesus. Os mesmos títulos. Por que Jesus é Deus igual ao Pai? Por que não é uma divindade inferior, igual às criaturas? Porque ele recebe os mesmos títulos exclusivos de divindade que o Pai recebe. Inclusive, a essência do Pai. Inclusive, o nome pessoal. O eu sou. Então, meus irmãos, primeira evidência. A gente tem mais 7 outras para analisar. Mas eu acho que por hora a gente já poderia finalizar aqui reconhecendo o Senhor como Ele realmente é, sabe? Se Jesus é realmente Deus, isso tem uma implicação prática muito grande, mas muito grande. O que eu falei no início, a questão aqui não é meramente teórica, não é meramente teologia, intelectualidade, nada disso. Isso aqui é uma questão muito prática. Porque, Caio, Lucas, meus irmãos aqui, se Jesus é verdadeiramente Deus, isso significa que nós temos agora uma revelação objetiva de Deus. Certo? Eu até falei que no outro culto, se Deus não tivesse enviado Jesus, eu não seria cristão, eu não teria uma vida espiritual, eu ia viver curtindo minha vida. Por quê? Porque esse negócio de Deus ia ser muito subjetivo, ia ser muito abstrato. Quem é Deus? Ninguém nunca viu, ninguém... enfim. Então, para mim, não funcionaria. A minha cabeça é mais prática assim. Só que a partir do momento que Deus enviou o Filho dele, e a gente está vendo que esse Filho é divino como ele é divino, então nós temos uma revelação, gente, clara, objetiva e absoluta de quem Deus é. Meus irmãos, Ele entrou no nosso mundo. Ele entrou na nossa história. Ele respirou esse ar que a gente respira. Ele pisou nesse chão que a gente pisa. Ele comeu da nossa comida. Ele foi um como nós. Então naquele homem, na pessoa daquele homem, estava o Deus glorioso. Estava o Deus verdadeiro. Então agora eu posso saber quem Deus de fato é, olhando para Jesus. Isso muda tudo, a nossa perspectiva de Deus. Se Deus se revelou da forma como Ele se revelou em Jesus, então aqui não tem mais espaço para subjetividade, gente. Esse é o mal da nossa geração. Tudo é subjetivo, tudo é relativo, cada um tem seu Deus. Existem 1 milhão de religiões, cada um pensa em Deus de uma forma. E se Jesus não tivesse vindo, tudo bem, cada um pensar assim, porque a gente não tem, né, exatamente para onde olhar, mas agora, já que Ele veio, a gente tem para onde olhar. Eu queria terminar encorajando vocês a buscarem a Deus na pessoa de Jesus. Quem Deus é, o que Ele pensa, como é a mente dEle, como é o coração dEle, qual que é o propósito dEle. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O que Ele pensa sobre isso? Sobre esse outro assunto? Sobre essa questão? Eu estou com essa dificuldade, como que eu lido com isso? Olhe para Jesus. Eu não sei como lidar diante dessa coisa. Eu devo fazer assim ou assado. Olhe para Jesus. Nele está, irmãos, o Deus glorioso. Está nele.
de forma concreta. Então nós temos agora um parâmetro objetivo. Deus enviou o seu Filho. Então nós temos uma manifestação divina, gloriosa. Jesus. Como viver, como morrer, o que fazer, o que é certo, o que é errado. Jesus. Ele é o nosso parâmetro. Olhem para Jesus, meus irmãos. Amém? Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Como que a gente não se desvia? Como que a gente permanece firme? Olhando para Jesus. Como que a gente acerta em relação à eternidade? Olhando para Jesus. Como que eu acerto em relação a essa questão específica aqui da minha vida? Olhando para Jesus. Não é um mero homem, não é apenas um professor, não é um filósofo, não é uma grande figura, um grande guru. É um Deus vivo entre nós. Que Deus venha nos conduzir a olhar mais e mais para Jesus. Caio e Thalita podem vir aqui, tá? A gente vai finalizar com a oração. Depois os nossos irmãos estarão louvando, mas vocês já podem se cumprimentar, se movimentar, certo? A gente vai finalizar com a oração. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente orar? Senhor, nosso Pai Celestial, nós ministramos aqui, ó Pai, a respeito do Teu Filho. Tua palavra fala que o Senhor enviaria o Teu Espírito para glorificar e exaltar o Filho. Obrigado, Deus, pela atuação do Teu poder, Pai, aqui, do Teu Espírito entre nós, glorificando a Jesus. Apesar das minhas limitações, Senhor, apesar das minhas fraquezas, apesar, meu Pai, dos meus pecados, das minhas falhas, apesar de todas as nossas limitações, o Senhor é bom, Deus, e o Senhor nos visita com a Tua palavra. Muito obrigado por Tua palavra, Pai. Meu Deus, eu quero Te pedir para os meus irmãos, por cada um presente aqui, pessoas reais, pessoas que têm as suas vidas, os seus dilemas, as suas questões, as suas causas, Senhor, pessoas que têm que tomar decisões, pessoas que têm, meu Deus, que seguir caminhos, tomar rumos, e precisam, Pai, de uma direção, precisam de um norte. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha conduzir cada um, Pai. Ah, Jesus, ó Deus, que nós venhamos sair daqui dessa noite convencidos, ó Pai, não seguir a nossa própria opinião, o que a gente acha, mas a seguir, ó Deus, aquele que o Senhor revelou, Pai, Jesus Cristo. Pai, que os meus irmãos, que nós aqui venhamos a olhar para Jesus, a decidir de acordo com Jesus, a pensar de acordo com Jesus. Oh Deus, que o Senhor forme Jesus em nós, ó Pai. Que o Senhor nos dê uma fé mais profunda sobre quem Jesus é, sobre a divindade de Cristo. Que nós possamos não só confessar a Deus, mas compreender, Pai, o que confessamos. Oh Deus, e que Teu nome seja glorificado, Pai. Muito obrigado por esse momento, por esse culto, pelos meus irmãos. Que o Senhor nos dê um dia amanhã abençoado, junto com o Teu povo aqui novamente. E que tudo, Pai, seja realmente para a honra e glória, Pai, do Senhor Jesus. Nos despeça em paz e segurança. Em nome, ó Pai, do Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém.